E já estamos de volta, sua TVCA aqui mais uma vez para falar com Sidney Fernandes, como prometemos no programa passado, né? Nós já estamos de volta, vamos continuar a falar da obra que Sidney Fernandes está lançando aí, A Felicidade Tem Pressa. Sidney, obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado a você. A felicidade tem pressa e nós temos pressa de saber um pouquinho mais da sua obra também. E por isso eu quero saber, né? No Espiritismo, Sidney, aprendemos que os nossos sofrimentos aí podem ser provocados por causas pretéritas ou causas atuais. Não tem jeito, todos nós temos que sofrer nessa vida? Este é um engano que todos nós cometemos. Esta vida foi feita só para sofrer. Ou eu vim para sofrer, né? Neste mundo não há lugar para a felicidade. Ou até parafraseando uma colocação de Jesus, que não teve esse objetivo, quando ele falou, a felicidade não é deste mundo. Não é verdade, Reginaldo. Nós temos notícias de que muitas pessoas, mesmo passando por situações difíceis, de carência, de dificuldade, elas são mais felizes do que outras, até abastadas. Eu me lembro, Reginaldo, eu costumava na minha infância ir na casa de uma tia chamada Tia Dadá. E ela era esposa de um aposentado da estrada de ferro Sorocabana, cuja aposentadoria era irrisória. Mas a gente ia na casa da Tia Dadá, ela morava numa casa de madeira em que o piso dela ela passava um vermelhão, ficava muito bonito, muito asseado. Aquela mulher sempre estava de bem com a vida, feliz. E a gente adorava tomar uma sopa de feijão na casa dela. Enfim, era uma criatura, Reginaldo, que fazia da sua vida difícil um hino à felicidade. As pessoas adoravam visitá-la, iam até lá. Positivos da vida. É fácil você falar porque você está numa boa situação financeira, porque você está com saúde, você está com a cabeça muito boa. Realmente, tudo que nós temos de positivo nos traz, assim, alegria, vontade, entusiasmo de fazer coisas novas. Mas isso é uma conquista, Reginaldo. Qualquer pessoa pode ser feliz, a vida não foi feita para isso. Agora tem um detalhe, nós às vezes culpamos Deus, o destino, o passado, pela nossa infelicidade atual. Quando na verdade, muitas coisas, Reginaldo, elas surgem não do acaso, não do destino, não de uma vida anterior, mas às vezes de um passado da semana passada. Isto é, dependendo do que eu fiz, do que eu semeei, eu colho nessa semana. Dependendo da minha alimentação, do meu esforço em desenvolver alguma atividade, um trabalho, da maneira como eu desenvolvo a minha atividade profissional, qual é o meu esforço, será que eu estou levando a sério a minha religião, seja qual for a religião do nosso telespectador? Exatamente. Tudo isso, Reginaldo, vem nos dizer, vem responder à sua pergunta, de que é possível sim nós encontrarmos, ainda que uma felicidade relativa, aqui no planeta Terra. Uma questão, né? Às vezes nós nos perguntamos, né, Sidney, nessa obra você trata, se eu soubesse que era assim, né, de alguma forma, né? Por que depois de mortos, né, e nós temos conhecimento realmente das coisas espirituais? Por que só depois? Não apenas depois de mortos. Eu vou lhe contar uma história de um tio meu chamado tio Leco. Ele costumava bater muito nos animais. E minha avó o chamou uma certa vez e disse assim, Leco, você bate muito nos animais, faz com que eles sofram, eu não quero mais isso. Mas mãe, quando eu vou buscar o barro, a carretela está vazia, os bois me atendem normalmente, sem problema, até no tom da minha voz, vem para cá pretinho, vai para a esquerda branquinho. E eu ficava até assim, perplexo, né, surpreso que os bois atendiam a voz dele. Mas mãe, quando eu volto,
com a carretela cheia de barro, e você sabe que o barro pesa, porque tem muita água, eles empacam, mãe. Eles só andam se eu cutucá-los. Não quero saber, disse minha avó, firme, a dona Duzolina, minha avó Dina. Você deu um jeito nisso. E ele deu um jeito. Ele pegou tampinhas de refrigerante, amassou, botou, fez um furo no meio, passou um arame e improvisou um guiso. E colocou na ponta da vara com que ele batia nos bois. Então, o que ele fazia? Quando o boi empacava, ele chacoalhava o guiso e batia no boi. O boi empacava de novo, chacoalhava o guiso e batia no boi. Dali uns tempos, ele não precisava mais bater. Criou um condicionamento no animal. Quando o animal ouvia o guiso, sabia que ia apanhar. E ele andava sem precisar apanhar. Na nossa vida, Reginaldo, nós jamais poderemos dizer assim, eu não sabia que era assim. Nós recebemos muitos avisos. Será que muitos de nós ainda precisamos aí dos guizos da vida, né? Porque muitos acabam cometendo atrocidades, né? Todos nós somos avisados. De que forma? Se você me permitir, no próximo bloco, eu vou contar uma história para você de como Deus manda avisos. Uma situação mais difícil, uma carência, um momento de tristeza, enfim. Deus nos manda recados dizendo, meu filho, você não está caminhando direito, você não está com uma conduta adequada. Com isso, você vai ser infeliz. Com isso, você vai comprometer o seu corpo. Com isso, você vai se deslocar e não ter um comportamento equilibrado, de harmonia com a sociedade. Deus nos manda avisos. Nós não podemos reclamar e dizer, eu não sabia. Sabia sim. E quantas vezes, né, nós já nos pegamos conversando com nós mesmos, né? Como que eu vou resolver essa situação? Você começa a conversar, você começa a buscar situações, né, e formas de agir naquele momento, né? E quando nós procuramos saídas, quando nós nos ajudamos, vem aquele velho ditado, ajuda-te que o céu te ajudará. Deus jamais falha em nossas vidas. Nós vamos para um apoio, nós vamos continuar com o Sidney Fernandes, eu quero saber da história aqui, depois no próximo bloco que ele vai nos contar também, para que a gente comece a avaliar a nossa própria vida, né? E a nossa felicidade tem pressa, de que forma ela tem pressa? Voltamos já. Estamos de volta à sua TVC aqui conversando com o Sidney Fernandes, falando da obra A Felicidade Tem Pressa. É tão importante nós avaliarmos esse tema, né? O Sidney começou no programa anterior e nós estamos dando continuidade nesse programa de hoje também. Questões que a gente fica aí pensando todo momento, ansiedade, depressão. E o Sidney, nós conversávamos aqui em off, né? A importância, Sidney, de se colocar esses assuntos, porque muitos ali já estão com o dedo no gatilho para tirar a própria vida, muitos estão ali para se perder. Isso nós devemos orientá-los de alguma forma, né? Olha, Reginaldo, esse é um assunto muito triste. Eu não gosto de apresentar para as pessoas que estão tendendo para o suicídio as consequências drásticas, terríveis, muito tristes. Assim,
que a espiritualidade, espíritos que passaram pelo suicídio, comunicam-se e vêm dar o seu depoimento, Reginaldo. Se nós sofremos enquanto estamos aqui, se por acaso atentarmos contra as leis de Deus, e não há religião ou filosofia que não oriente, que não procure tirar isso da cabeça das pessoas, se nós não tomarmos cuidado e acabarmos nos matando, nós teremos consequências terríveis na espiritualidade. Eu não gosto muito desses argumentos. Dizer, por exemplo, que a pessoa que deu um tiro no ouvido pode ser que venha numa próxima vida com um problema sério no cérebro. Surdez, ou de surdez, né? De surdez ou de alienação mental. Eu não gosto de dizer, por exemplo, que a pessoa que ingeriu uma substância corrosiva, que ela virá com problemas sérios no esôfago, se estendendo para o seu intestino. Eu não gosto, por exemplo, de dizer que uma pessoa que atenta contra o seu abdômen, ela está, de uma certa forma, colocando pontos escuros na sua vestimenta espiritual, e numa outra vida ele pode vir com uma cirrose, pode vir com tumores cancerígenos no intestino, com sangramentos que são difíceis de serem contidos. Eu não gosto de falar das consequências, Reginaldo, porque as pessoas que chegam no ponto em que a dor é tão forte, tão pesada, que ela abre mão do seu instinto de preservação, ela não vai ouvir, ela não vai acreditar nesses relatos de espíritos que morreram e voltam para contar a sua história. Eu prefiro dizer, Reginaldo, que todos nós somos responsáveis pelo semelhante. Há pouco tempo, um jovem matou-se em São Paulo e levou o filhinho dele com ele. Ele se atirou de bicicleta de um viaduto de São Paulo e ele deixou um bilhete assim, mais ou menos assim: às vezes o suicida está na sua frente e você não dá atenção para ele. E geralmente o que pensa em suicídio, ele avisa antes, ele pede auxílio e a gente pensa, isso aí é fita, isso aí é farsa, está procurando chamar a atenção. Não devemos apostar nisso. Pessoas que infelizmente partem para o suicídio pulam literalmente da frigideira para o fogo. E nós, enquanto seres sociais, que estamos gozando de um momento bom, temos um bom corpo, uma boa profissão, temos uma família, moramos no Sul Maravilha, que é aqui no estado de São Paulo, nossa, meu Deus, temos obrigação de fazer algo por aqueles que estão passando por momentos difíceis. E eu li numa obra, Reginaldo, a respeito de uma moça que estava para se suicidar, e o rapaz percebeu e foi no quarto de hotel, entrou no quarto dela e tirou da cabeça dela o suicídio, falou, não adianta você tentar me convencer agora, você virando as costas eu vou continuar com a mesma ideia. Ele falou, talvez não. Pode ser que você deixe para depois, saia desta crise e amanhã ou depois você tenha outra ideia. E é assim que acontece. Muitas pessoas naquele momento estão passando por uma crise, mas no momento seguinte, quem sabe a ideia é outra, surgem outras perspectivas. Encontre alguma saída, né? Alguma porta que abra ali para que ela possa estar saindo, né? Sidney, você falava no bloco anterior de uma história que nós gostaríamos aí também de acompanhar essa história, né? Que você possa repartir conosco, que nos auxilie, né? Cada vez mais para a gente sair um pouquinho desse mundo que acabamos nos fechando quando entramos na depressão ou entramos com ansiedade, processos como esse. Você tem uma história para nos contar aí? Então, Reginaldo, é que ela se baseia um pouco naquela pergunta anterior que você falou assim, eu não sabia. Exato. E eu disse que todos nós somos avisados. Há uma história atribuída a Humberto de Campos que diz que quando nós nascemos, nós recebemos a visita do anjo branco.
na forma da nossa mãezinha, que nos ensina: Deus é o Papai do céu. Deus, Papai do céu. Depois recebemos, Reginaldo, a presença do anjo verde. Na figura da nossa professora do ensino fundamental, todos nós nos lembramos assim com carinho e com saudade das nossas professoras do antigo primário. Mais tarde, Reginaldo, nós recebemos a visita do anjo dourado através dos livros, dos conceitos universitários. Mais adiante, Reginaldo, recebemos a visita do anjo azul através da fé, ou um pastor evangélico, ou um orador espírita, ou um sacerdote católico, ou um mestre da igreja Seixo Noye, ou da igreja messiânica. São pessoas que são mandadas por Deus para nos dar fé, nos dar condições de equilíbrio no aspecto moral, aspecto ético, no aspecto religioso. Mas nessa altura do campeonato, Reginaldo, o homem cresceu e ele passa a duvidar de tudo. Deus? Será que Deus existe? Não. Tudo aqui é fruto da matéria, não há que se falar em Deus, não há que se falar em santos, em espíritos protetores, sou eu e sou eu mesmo. Quando acontece isso, Reginaldo, diz o autor, os grandes anjos que haviam orientado o homem até ali, reúnem-se na espiritualidade. O anjo branco, o anjo verde, o anjo dourado, o anjo azul, eles se reúnem e pedem a presença de um outro anjo. Este anjo vem, envolve o homem sem qualquer intermediário, não se utiliza como o anjo branco da mãezinha, ou do anjo verde a professora, ou do anjo dourado os livros ou conhecimento universitário, ou como anjo azul se utilizava de um sacerdote ou de um homem de religião. Não, ele não tem intermediários. O anjo cinzento, ele vem, abraça o homem. E quando ele recebe esse abraço, ele começa a pensar, a refletir. Sabe, realmente eu me descuidei, eu me afastei de Deus, eu passei a encarar tudo dentro do aspecto material. Eu tenho que ter mais fé, tenho que acreditar que Deus cuida de mim, que Ele me manda protetores espirituais, anjos da guarda que me auxiliam na vida. E aí o homem para e reflete. Deus é o Criador. Se temos o universo, é que surgiu de uma mentalidade muito além, muito superior à minha. Deus é o Senhor do universo e o homem torna a se equilibrar. Agora, quem seria, Reginaldo, o anjo cinzento? Olha, eu quero saber também, eu fiquei em dúvida. Tenho várias posições que eu colocaria, mas eu quero que você nos fale. O anjo cinzento, caro telespectador, é o anjo da enfermidade. Quando a doença bate, quando a velhice começa a se aproximar, quando a hora da morte começa a aparecer lá na frente, o homem se torna mais ligado a Deus. Ele começa a resgatar as coisas que Deus ensinou durante toda a sua vida e das quais ele se esqueceu. A doença, Reginaldo, é esse alerta a que você se referiu. Eu não sabia. É um dos alertas que Deus nos traz na vida para a gente lembrar que as coisas não são bem assim como estamos pensando e passamos a refletir, a pensar melhor e encontrar saídas para os nossos problemas. E você colocando, né, é um momento, né, que a gente percebe quando você vai a hospitais, eu já fui, várias pessoas já foram visitar pessoas acamadas, né? Quando a gente percebe a simplicidade, aquela coisa branda, gostosa de se conversar, porque as pessoas estão naquele momento de reflexão realmente, né? É um momento em que as pessoas começam a avaliar tudo que elas fizeram, se elas tiveram uma conduta ruim, ali você vai perceber a pessoa doce, né? Então existe esse momento realmente, né? Você sabe qual é o maior problema da pessoa que sofre a hanseníase?
Por exemplo, se uma pessoa que tem a hanseníase, se ela não tomar muito cuidado e colocar um sapato que tem um prego, como ela tem o pé adormecido pela doença, ela não sente a dor. E às vezes um prego pode provocar amputação da perna de um anceniano. A dor é um alerta. Como ele não sente a dor, ele não toma precauções para não ferir o seu corpo. Exato. E a dor na nossa vida, aí sob vários aspectos, a dor da perda, a dor da carência financeira, a dor física da doença, a dor da desilusão ou do momento de desespero ou de ansiedade, são alertas que Deus nos manda para que nós possamos acordar para a vida. E a gente vai voltar daqui a pouquinho, após o apoio cultural, com o último bloco do programa de hoje, falando com Sidney Fernandes sobre A Felicidade Tem Pressa. Aguarde aí. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. E já estamos de volta à sua TV SEAC para o último bloco do programa de hoje. Nós estamos conversando com Sidney Fernandes, falando sobre A Felicidade Tem Pressa, sua nova obra que está sendo lançada, e você deve aí procurar para conhecer um pouco mais. Aqui no programa a gente só dá põe um temperinho a mais para você poder ter aí o prazer depois de buscar a obra e acompanhar. Sidney Fernandes, nós falamos aí de vários temas, né? E eu quero que você nos fale aqui também, quando nós deparamos, né, diariamente nós temos aí situações que nós nos colocamos aí como se fossem injustas, né? Atinge o homem como se fosse fatalidades, né? Ou chegamos a pensar que Deus é injusto. O Espiritismo explica essas injustiças? Sim, o Espírito é a chave mágica para nos dar todas as explicações de que precisamos. Mas vamos sair um pouquinho da doutrina. Vamos pensar talvez no irmão evangélico, católico, que está nos assistindo neste momento. Deus jamais se esquece de nós. Se nós estamos recebendo neste momento, passando neste momento por uma situação difícil, é que tem alguma razão. Sem querer fazer assim apologia ao machismo, eu me lembro de um ditado que diz mais ou menos assim: mulher de malandro não sabe porque está apanhando, mas sabe que merece. É claro que é um humor negro que não queremos passar para ninguém, mas quando nós apanhamos aqui na Terra, quando estamos sofrendo, a gente logo pensa o seguinte: eu devo merecer. Deus sabe o que é melhor para mim. E enquanto estamos encarnados, enquanto estamos vivos, nós tendemos realmente a dizer: estou passando por uma injustiça, Deus se esqueceu de mim. Errado. Deus nos acompanha o tempo todo. Agora vamos nos aliberar um pouco da doutrina espírita. A chave da reencarnação, Reginaldo, é assim uma espécie de chave mágica. Vem dizer por que uma criança nasceu com uma deficiência. Vem dizer por que um homem nasceu cego. Vem dizer por que uma pessoa está numa situação social difícil. Vem dizer por que aquela pessoa, infelizmente, vai passar por momentos difíceis. Há sempre uma razão que nós vamos encontrar, geralmente, no passado. A reencarnação
nos traz essa chave mágica. E eu me lembro, Reginaldo, de uma passagem evangélica em que Jesus está passando ao lado de um cego de nascença. E os discípulos perguntam assim: quem pecou para que este homem sofra agora? Os seus pais ou ele? Bom, havia uma mania, uma tendência de as pessoas responsabilizarem seus ancestrais. Ah, estou pagando o pecado do meu avô. Muitos, né? Isso não existe. Nós não pagamos pecado por ninguém. Cada um tem a sua vida. Agora voltemos a outra questão dos discípulos. Quem pecou? Os seus pais ou ele? Mas espera aí. Será que eu me esqueci de dizer que era um cego de nascença? Ele pecou quando, Reginaldo? Exatamente. Se os discípulos estavam perguntando se ele havia pecado, a conclusão... Que momento, né? Em que momento? Quando ele pecou? Se ele nasceu cego? Estavam se referindo, evidentemente, a vidas anteriores. Então, quando nós nos sentirmos injustiçados, em primeiro lugar, coloquemos na cabeça que Deus sempre nos dá o melhor. Se agora a situação não está boa, ela vai melhorar. Vai ficar menos ruim e se tornar boa futuramente. E filosoficamente, Reginaldo, a crença na reencarnação nos dá a chave mágica para entender que os pecados, vamos usar o linguajar dos discípulos, os pecados do nosso passado, de uma outra vida, terão que ser resgatados nesta. O que nós semeamos, vamos colher. O que eu estou semeando agora, eu vou colher. É isso que a gente tem que também avaliar, né? Muitas vezes faço de qualquer jeito, deixo de qualquer jeito e aí depois não mede as consequências que virão no futuro, né, Sidney? Há algumas pessoas, infelizmente, que falam assim, isso é uma terminologia muito comum do jovem. Ah, não vai dar nada, vai estar tudo bem. Mas quando nós semeamos más sementes, quando semeamos maus ventos, temos que nos preparar para as tempestades que virão. O próprio apóstolo Paulo já dizia assim, eu posso fazer o que eu quiser, tenho liberdade, tenho livre-arbítrio, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Você fala no seu livro também, né, que o bem deve se tornar um hábito, e eu acho que deveria, também concordo com você, mas como fazer isso? Santo Agostinho, que de uma certa forma agradou gregos e troianos, Santo Agostinho é reverenciado pela igreja anglicana, lá da Inglaterra. Ele é reverenciado pelos irmãos evangélicos, porque Lutero, que foi quem criou o protestantismo, do qual surgiram todas as religiões evangélicas que conhecemos, Lutero era da ordem de Santo Agostinho. Então, os evangélicos respeitam também Santo Agostinho. Os espíritas respeitam Santo Agostinho por causa das comunicações que ele mandou posteriormente. E é nela que eu vou me basear, numa questão contida em O Livro dos Espíritos, a questão 919, é nela que eu vou me basear para responder a sua pergunta. E ele também é exaltado pelos irmãos católicos. Ele foi doutor da lei, foi nomeado doutor e depois foi canonizado pelo trabalho extraordinário que realizou Santo Agostinho. Enfim, ele é uma pessoa assim universal. Ele é aceito por todas as religiões. E mesmo uma pessoa que não tenha qualquer religião, que seja ateu, se der ao trabalho de ler a biografia de Santo Agostinho, vai ficar encantado com ele. Nós poderíamos falar aqui o programa inteiro só dele. Exato. Mas, tentando responder a sua pergunta, Santo Agostinho nos dava o seguinte exemplo, que é essa chave para nós termos sempre a felicidade, os momentos felizes, semearmos felicidade para termos uma vida melhor. Ele dizia assim, fazei o que eu fazia quando estava vivo. Toda noite, na minha oração, ao invés de eu simplesmente pedir a Deus que me ajudasse,
eu fazia uma pergunta para mim mesmo: há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenho que me envergonhar? E ele às vezes encontrava. E no dia seguinte, ele não cometia mais essa falha. Daí a resposta à sua pergunta, Reginaldo. Todos nós temos realmente que alimentar o nosso lado feliz e esquecendo-nos dos nossos erros. Com isso, com certeza, nós teremos uma vida bem melhor. Que bom. Aí ficou um pouco do que o Sidney está falando da sua obra. Aqui foi mínima coisa que nós detalhamos aqui nos programas, né, sobre a felicidade tem preço. Espero que você venha conhecer a obra de Sidney Fernandes. Sidney, obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado a você pela oportunidade. E obrigado a você que nos acompanha aqui pela sua TV SEAC. Até o próximo programa.